webinar Conecta, acelere a evolução com a Faculdade Unimed. Esse é o primeiro de uma série de eventos que vai até o final de novembro, então fique ligadinho nas nossas redes sociais para não perder nada. Nosso tema de hoje é Jornada da Governança Cooperativista. Eu sou a Amanda Canuto e serei a mediadora desse bate-papo, que conta com a participação de convidados que sabem tudo desse assunto. Então eu, se fosse você, ficaria aqui até o final. E que tal participar com a gente? Envie pelo chat os seus comentários e perguntas, que já os nossos convidados vão responder tudinho. E para quem chegar até o final, tem certificado. Basta preencher rapidinho o formulário que nós já colocamos aqui no chat, combinado? E hoje nós temos mais uma novidade. Ao final do Conecta, o nosso time de negócios vai abrir uma sala exclusiva aqui no Zoom para apresentar o nosso pacote de soluções em governança cooperativista com condições especiais a todos os interessados. Combinado? E agora, vamos começar o nosso evento. O Conecta é uma proposta da Faculdade Unimed para oferecer conteúdo relevante para profissionais que querem se aprofundar em assuntos relacionados ao cooperativismo, gestão e saúde. Na edição de hoje, o nosso tema é Jornada da Governança Cooperativista. Aprimorar e organizar processos, muitas vezes é fator decisivo sobre os rumos de um negócio. Essa e outras medidas fazem parte de um projeto de governança cooperativista, um assunto complexo, mas essencial para o sucesso das empresas. Se a governança estiver organizada, a tendência é que haja o melhor ambiente possível para a boa gestão estratégica, com melhoria na performance da operadora. A governança é quem garante que as atividades e estratégias sejam seguidas corretamente, que os interesses dos administradores estejam alinhados aos interesses dos donos do negócio, e promove uma cultura anticorrupção e de prestação de contas. Para explicar como implantar a governança cooperativista, melhorar a performance, coordenar a alta administração, organizar a estrutura de poder e implantar o compliance, começa agora o nosso Conecta. Convido para a nossa mesa de debate online os professores da Faculdade Unimed, Davi Maia e Bruno Torquia. Davi é especialista em gestão financeira, mestre em engenharia de processos, consultor contínuo de singulares do Sistema Unimed e coordenador do MBA da Faculdade Unimed, Gestão de Negócios em Saúde. Boa tarde, Davi, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Prazer em vê-los e revê-los, né? Estou vendo aqui já alguns ex-alunos. Uma boa jornada para todos nós. Obrigada, Davi. Bruno é advogado, com atuação em governança, compliance, proteção de dados, direito penal econômico, doutorando em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa de Brasília e coordenador do MBA em Governança, Riscos, Regulação e Compliance em Saúde da Faculdade Unimed. Olá, Bruno, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Oi, Amanda, eu que agradeço, boa tarde a todos, boa tarde, Davi, boa tarde, turma, prazer estar dividindo esse painel com todos vocês. E eu começo com uma pergunta para o Davi Maia, que vai dividir com a gente a apresentação que ele preparou. Atualmente, a performance de governança das operadoras não tem sido das melhores. Como mudar esse cenário e implantar uma boa governança? Obrigado. Compartilhando aqui a nossa tela. Amanda, essa é a pergunta de um sistema complexo, que é o sistema cooperativista Unimed, né? Porque, afinal de contas, nós representamos uma mesma marca, mas temos singulares, né? E as singulares significam que cada unidade é autônoma, como a própria lei das cooperativas assim determina. Então, um sistema de governança comum, onde as decisões têm um padrão adequado, né? Lembrando que governança corporativa, né? E adaptada à governança cooperativista, ele vai ser fundamental para que o rumo da organização seja determinado. A decisão é a base da alta administração, né? O que a alta administração faz de função precípua não é executar, né? A execução está por toda a equipe. É liderar a execução tomando as decisões e dando direcionamento. Então, para a gente poder
discutir, nós temos que entender que governança ela é na verdade, até uma estrutura ou um grande conceito, ou mesmo uma técnica de harmonizar os relacionamentos da propriedade e os diversos institutos, as diversas estruturas que existem para que uma organização possa seguir. Então, a cooperativa, no dia a dia, ela tem necessidades de se organizar no cotidiano. E a propriedade, ou seja, os sócios relacionando com a cooperativa, ela tem, na cooperativa médica, e principalmente no sistema Unimed, uma mistura, porque o próprio cooperado é também uma parte interessada, né? E, ao mesmo tempo, né, quanto proprietário dirigente. Então, você tem o proprietário dirigente e a parte interessada, que no caso é o trabalhador, gerando um looping, como todos os grandes pensadores do sistema cooperativista brasileiro. Esse é o maior desafio do sistema Unimed, é exatamente a execução e a organização da governança. Então, é um dos temas mais discutidos e relevantes e de mais difícil, de fato, a harmonização. São muitos interesses. Ao mesmo tempo que eu quero produzir, eu preciso que o meu negócio desempenhe, né? Então, o médico cooperado ele tem dois lados, enquanto fornecedor de mão de obra e enquanto gestor. Você imagina você gerenciar a você mesmo, né? Então, isso acaba gerando determinados conflitos. Depois, o professor Bruno vai explorar isso com maestria. Mas, se nós observarmos alguns princípios que a governança já traz, estabelecido de uma forma bastante consagrada no mundo todo, né? No Brasil, essa discussão ela começa em par e passo com o mundo, vem ali depois da bolha das .com, né? Que é a bolha da Bolsa Nasdaq nos Estados Unidos, do ano 2000 para cá, a discussão de governança ela ganha força no mundo. Né? Tivemos até a ruína de uma grande auditoria independente, a Arthur Andersen, na oportunidade, e outros negócios ficaram em suspensão. Para isso, construiu-se um marco que é um marco já consagrado, estabelecido, estável, né? Que são 4 princípios. Eu chamo a atenção, Amanda, que o princípio ele não existe à toa. Não é um exemplo e nem algo a se perseguir. O princípio é premissa básica. Não se dê nenhum passo desrespeitando o princípio. 4 princípios: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, né? Transparência. Nós trabalhamos com uma organização indireta. Não há proprietário absoluto dentro da cooperativa. Então, nada mais justo do que a gente receber a transparência de todos os dados e informações que, cabe ressaltar, puderem ser compartilhados no momento adequado. Senão, ele pode ser compartilhado um pouco depois, como uma decisão estratégica que você não vai antecipar. Mas, assim que você concluir, você deve mostrar o arrazoado, o porquê que você avançou naquela decisão. Fora isso, as questões cotidianas, transparência absoluta. Equidade significa critério, algo muito difícil no cotidiano, né? Porque, afinal de contas, manter o critério não é um costume latino-americano muito fiel, não. A gente muda, enquanto latinos, conforme o contexto. A gente já viu aí até os próprios representantes, né, mudando de lado com uma facilidade tremenda, e, a partir daí, isso contamina toda a população e o contrário, né? A população fazendo isso também no cotidiano, utilizando uma ausência de critério. Mas, na organização, para que a gente possa ter uma sequência absoluta da nossa estratégia visando a sustentabilidade, ela vai precisar de critério, né? Não só critério com seus sócios internos, mas também com as partes interessadas, né? É muito importante pensarmos em sustentabilidade. Lembrando que a cooperativa ela visa superávit, visa bons resultados, mas o que ela tem de mais importante é a sustentabilidade e geração de trabalho para os cooperados. Do outro lado, prestar conta, que é algo que também, muitas vezes, nós não temos paciência, né? Prestar conta é fundamental, né? Uma assembleia por ano é o que é obrigatório, mas quantos outros encontros de prestação de contas nós devemos fazer, não só de forma global, mas como também de pequenos projetos. Então, a prestação de contas, né, para todos aqueles cooperados que estiverem nos assistindo, a prestação de contas ela é, de fato, algo fundamental. É função do dirigente prestar conta. Então, a prestação de contas ela passa a ser, para a gente, uma das tarefas que a gente tem que executar. A gente não pode, aqui, esmorecer nela, né, deixá-la de lado ou
não colocá-lo como prioridade. E, no final, a responsabilidade corporativa, que nós vamos conjugar dois fatores principais. Primeiro, cada dirigente assumindo o seu papel na organização. Juntos, harmonicamente, eles devem pensar também que eles são responsáveis pelo futuro da organização. Então, a decisão de hoje não pode ser casuística, ou seja, ela não pode ser com base apenas no contexto. Ela tem que pensar na longevidade. Lembrando, né, Amanda, que a cooperativa ela não tem dono. Então, quem entra e quem sai, a gente vai ver que tem alguns princípios cooperativistas, quem entra e quem sai tem a obrigação de entregar a cooperativa, eu chamo de passar o bastão para quem virá melhor do que encontrou. Esse é nosso grande fundamento. Então, a gente não pode utilizar a cooperativa da mesma forma que a gente utiliza as organizações que podem ser vendidas. Né? Você pode encerrar um ciclo e vender o seu negócio. Cooperativa não existe. Ela vai ficar lá. Ah, mas eu já ouvi dizer que venderam. Não venderam a cooperativa, venderam a carteira e ficaram com o problema. Né? Sem a carteira, você fica com o problema de liquidar a cooperativa. O professor Bruno, que é advogado, sabe melhor do que eu, não é nada fácil liquidar uma cooperativa médica. Né? Então, todos esses princípios de governança, eles têm a ver com premissas já estabelecidas e devem ser respeitadas ao extremo. Afinal de contas, são 4 princípios. É tal qual o relacionamento entre as pessoas. Né? Existem princípios que não podem ser quebrados. E aí os administradores eles serão responsáveis por organizar essa relação, através das regras, através das tomadas de decisão e através também da busca de conselheiros cada vez mais preparados. Não podemos esquecer, Amanda, Bruno e todos que estão nos ouvindo, que o nosso negócio de saúde suplementar ele está ficando cada vez mais complexo. E ele não é o único negócio das cooperativas. Né? Eu gosto sempre de dizer que a cooperativa ela é cooperativa, gerando trabalho, onde ela quer mais volume, com mais valor agregado. Ela é seguro-saúde, no caso das seguradoras, ela é mutual, no caso das cooperativas operadoras de saúde, onde ela precisa administrar um montante de sinistralidade mínimo, né? Onde ela, de fato, não vai poder deixar de prestar serviços básicos e não gerar a prevenção e nem extrapolar. Então, ela não pode acelerar a máquina como um todo. E ela também é serviço próprio, né? Serviços assistenciais, e é também, muitas vezes, comércio. A gente já ouviu falar de operadoras que têm farmácias, que têm óticas, né? Ainda serviços corporativos de saúde ocupacional. Então, é um negócio muito complexo, tem virado grupo econômico, cada vez mais claro, cada vez mais caracterizado. Né? E o conselheiro, então, ele precisa estar preparado para isso. Né? Afinal de contas, como diz a Lei das Cooperativas, no seu artigo 47, o administrador deve ser um cooperado, né? Como a lei chama de associado, né? Deve ser um membro dessa cooperativa e ele deve ser formado por um conselho ou diretoria ou os dois. Né? Então, este membro da alta administração ele precisa estar lá. E o administrador, que é o executivo, ele vai tomar as decisões macro com base naquilo que a lei determina. Algumas decisões devem ser levadas a um colegiado mais amplo, chamado Assembleia, mas, no cotidiano, ele tem no seu estatuto e nos seus regimentos regras que foram estabelecidas com clareza. Importante lembrar que a estrutura legal, lei das cooperativas, estatuto, depois regimento e códigos em geral, atrelado às políticas, começam a formar um arcabouço mínimo de regramento dentro da organização. A gente, como latinos, mais uma vez, não gostamos tanto de regras, mas elas são fundamentais para que a gente possa ter longevidade no negócio. O administrador ele deve ter todos os cuidados adequados, né? Porque existem diversas relações entre a utilização em benefício próprio da cooperativa, em receber benefícios, em se relacionar com terceiros. Essa responsabilidade é algo muito importante que o Bruno vai abordar muito bem. E essa estrutura, então, ela comunga toda a relação entre as áreas. Afinal de contas, os sócios, no nosso caso, as cooperativas, adaptando o conceito, lembrando que a maioria das empresas do mundo não são cooperativas, né? Adaptando o conceito, os sócios que são representados aqui pelos associados cooperados, eles vão determinar um conselho de administração e ou diretoria executiva, ou os dois ao mesmo tempo. Lembrando que, respeitando-se a lei, nós podemos ter as estruturas que nós quisermos. Cada cooperativa é singular, portanto, autônoma. Nesse sentido, o que as cooperativas têm diferente
das organizações comuns é a obrigatoriedade de estruturas de governança que são consideradas mais sofisticadas. Então, nós, Amanda, enquanto cooperativas, nós temos uma característica que a própria lei de 71, que, por sinal, é bastante contemporânea pela sua idade, não sei qual a opinião do Bruno, mas é uma lei muito pouco modificada, né, que traz conceitos de governança que, naquela época, em 1971, não foram pensados em outras estruturas corporativas, empresas, etc., com a profundidade que ela trouxe, que é o Conselho Fiscal, que é o Conselho de Administração, que são os comitês estabelecidos, podendo a cooperativa criar todos os comitês temáticos que entenderem, é a necessidade de uma auditoria. Isso é muito importante, porque equilibra o Conselho Fiscal, que tem um poder oriundo da Assembleia, que emana da Assembleia, com a auditoria independente, que emana do Conselho de Administração. Você tem um balanceamento para ninguém ficar sendo o juiz único dessa história. Então, você tem representante da Assembleia observando os dados, representante da administração, e eles vão ter que harmonizar os seus argumentos. São bases técnicas importantes. E esses gestores, né, que são os responsáveis pela força motriz, algo que eu chamo a atenção, Amanda. Se a governança, ou seja, a estrutura de poder de quem administra não estiver ajustada e ela começar a entrar em conflito, sócios, conselheiros, né, associados ali na Assembleia, com conselheiros fiscais, com conselheiros de administração, com auditoria, comitês, se eles começarem a entrar em desarmonia, isso contamina toda a organização. Todos os colaboradores ficam parados, atônitos, observando. Espera aí, quem manda? Qual a direção? Qual é a sustentabilidade? Qual é a opinião que vai ser, que vai prevalecer? Então, são aspectos importantes para que as partes interessadas, né, toda a regulamentação, o meio ambiente em que a gente está envolvido, sejam contemplados com as expectativas e com o encaixe, porque, não duvide, se a gente perde a mão na governança, a gente perde a mão na decisão estratégica, que perde a mão do rumo da organização e ela acaba sendo alijada da comunidade. A comunidade não vai ter paciência com uma empresa que tomou decisões equivocadas e começou a gerar resultados negativos e começou a gerar uma assistência abaixo da média. Então, é premente organizarmos a alta administração para tomar decisão. No caso da governança, a gente tem o conselho, que é um órgão de deliberação colegiada, muito importante, porque ele é um pouco mais conservador e a cooperativa ela tem essa característica do conservadorismo, afinal de contas, não tem um proprietário que vai assumir a responsabilidade sozinho, único, né? Tem vários proprietários pulverizados. Esse conselho tem uma missão, né? Proteger e valorizar a organização, uma relação importante com as demais estruturas, né? E, principalmente, né? A administração é responsável pelo resultado. Ela quem vai para a Assembleia dar cara a tapa ou prestar contas dos resultados positivos ou negativos, demonstrando também, obviamente, o entorno, né? Essa administração ela é fundamental. Não podemos confundir que, muitas vezes, né, o Conselho Fiscal acaba entrando em assuntos de administração, isso tem que ficar muito bem estabelecido, né? É importante que cada um saiba o seu papel. Tem a ver com aquele princípio, né, de papéis e responsabilidades. Então, o Conselho Fiscal, a competência é completamente diferente. É averiguar duas coisas, né? Eu chamo a legalidade ampla, né, em termos principalmente de administração temerária, mas principalmente, né, a informação verossemelhante, ou seja, que aquela informação que está sendo prestada, seja de resultado positivo ou negativo para o acionista, seja verdadeira, seja adequada ou a mais acurada possível. E, a partir daí, quem vai julgar se o resultado está adequado ou não é a Assembleia, não é o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal ele tem a garantia da prestação de contas, que aquela prestação de contas reflete o patrimônio e o desempenho da companhia. Comitês podem ser criados, é muito comum que as cooperativas médicas já nasçam, né, com conselhos técnicos de especialidades, comitês éticos em geral, não é obrigatório, mas é muito comum, e outros comitês de recursos humanos, riscos, estratégia, agora com a RN 518, os comitês de riscos, eles são cada vez mais comuns, mas podem ter também sustentabilidade, ética e outros mais que nós comentamos, né? A diretoria executiva, ela é representada na nossa estrutura como um grande comandante, que muitos chamam de CEO, que no caso específico, se a cooperativa tiver só a estrutura de conselho de administração, ele pode ser de mercado, né? O CEO pode ser de mercado, se a cooperativa tiver uma estrutura eleita, né, na alta administração, e não existe, Amanda, Bruno, a possibilidade de abdicar do comando da organização, o cooperado. É dele a responsabilidade final. Portanto, nós precisamos ter sempre, mesmo que você contrate um executivo,
conselheiros ainda mais preparados do que esse executivo para cobrá-lo. E mais, são 272 cooperativas no último censo operadores no último censo da Unimed do Brasil. Você imagina encontrar 272 CEOs de operadores de saúde no mercado. Então, eu receio que a gente não vai ter mão de obra para fazer transição para todo mundo. É premente que o cooperado se prepare para assumir esse posto, como a maioria já assim executa. A partir daí, a remuneração dos executivos e todos os diretores são determinados, né, por uma assembleia, né, são determinados por outras pessoas, eles não podem arbitrar o seu próprio salário, sua própria remuneração, e devem respeitar, entre outros aspectos, até porque nós somos parte da Organização das Cooperativas do Brasil, através da nossa federação, na Unimed do Brasil, respeitar também os princípios cooperativistas, que é onde eu vou encerrar minha primeira abordagem, que é a adesão voluntária e livre, e eu gosto de brincar, Amanda, que é livre para chegar e livre para sair, porque tem gente que não tem perfil cooperativista e fica dentro do dia a dia minando um negócio que tem que ser colegiado, né? Numa cooperativa, todo mundo vai andar de uma forma muito próxima, é difícil destacar de uma forma muito aguda. Então, para quem não tem perfil cooperativista, ela é livre para chegar, livre para sair. Então, cumprindo os determinados critérios comuns a todos, é adesão voluntária e livre. A gestão democrática, né, ou seja, essa de gestão colegiada, emanando da Assembleia e outorgando aos dirigentes eleitos poder de decisão, participação econômica dos membros, né? A cooperativa não é empresa filantrópica, é um negócio e os membros têm que aportar recursos e, quando for necessário, reter resultados ou, quando tiver resultados negativos, completar essa demanda econômica. Autonomia e independência, que é a grande dificuldade nossa de ter o mesmo padrão, né? São quase 300 cooperativas, né, que não têm o mesmo padrão decisorial, então o sistema ele acaba não andando numa mesma velocidade. Esse é o desafio maior, a nosso ver, na Faculdade Unimed, né? Determinar ali ou ajudar a ter um padrão ou algo que possa ser coabitado, né? Ou seja, decisões assemelhadas, né? Educação, formação e informação, que é o nosso papel dentro do sistema Unimed. A Faculdade Unimed tem esse papel, né? É o nosso propósito, né? Formar, informar e educar o sistema Unimed nos nossos cooperativistas, nossos cooperados, desculpem, e os seus colaboradores. A intercooperação, que ela é fundamental, né? Eu recentemente tenho recebido, a gente transita por diversas cooperativas, né? Cooperativas que fizeram transição de governança recentemente, o caso de Campos dos Goytacazes, Americana, né? A Unimed de Belo Horizonte tem um modelo interessante também de governança, todos diferentes entre si, mas são tentativas de melhoria dessa relação. E a intercooperação vai permitir que a gente possa aprender um com o outro, talvez seja o nosso maior diferencial competitivo. Eu poder olhar para um outro partícipe do meu setor e verificar as suas competências principais. E o interesse pela comunidade tem a ver com nós estarmos fixados na nossa comunidade, né? A gente gera esse benefício para a comunidade, que é levar médico de qualidade para o interior, mas recebemos também remuneração e temos que devolver um pouco disso para a nossa comunidade em diversos aspectos, não só dinheiro, trabalho, princípios ligados ao meio ambiente, ao social, e disseminando uma boa governança dentro da nossa comunidade. Amanda? Obrigada, Davi. Pessoal, me lembrando que vi suas dúvidas aqui no nosso chat, que já os nossos especialistas vão responder. E quem ficar até o final garante certificado. Lembrando que hoje a gente tem uma novidade, hein? Quem tiver interessado em conhecer o pacote de soluções da Faculdade Unimed para a governança cooperativista, basta permanecer nesse link aqui no Zoom, após o encerramento do nosso evento, que a equipe de negócios da Faculdade Unimed, os nossos palestrantes, vão abrir uma sala de bate-papo exclusiva para oferecer soluções especiais e tirar algumas dúvidas. No menu aqui do Zoom, no menu embaixo, tem um ícone chamado Salas Simultâneas. Depois, quando a gente for fazer a abertura das salas, basta clicar nesse ícone de Salas Simultâneas e escolher a da sua região para poder conversar com os nossos especialistas. Bruno, passo agora a palavra para você.
esse processo de governança, né, para ele dar certo, é preciso estar alinhado ao compliance. E como implantar uma cultura empresarial focada em anticorrupção, prevenção à lavagem de dinheiro e proteção de dados? Explica para a gente. Vamos lá, Amanda. Inicialmente, fazer aqui uma observação. Já tive a oportunidade de dividir turma com o professor Davi, e na avaliação do professor Davi, estava escrito que foi a melhor aula do curso, e eu tinha lecionado também. E eu acho que grande parte desse resultado advém do slide dele, que é todo colorido. Então, eu estou meio envergonhado, porque o meu slide aqui é muito simples, perto do slide dele, né? Mas eu vou me esforçar aqui. E também, Amanda, vamos deixar aquele recado, né? Que só ganha o certificado e o material quem ligar a câmera, né? Porque que, olha, Tatiane, Adriana, Ângela, pouquíssimas pessoas para a câmera ligada, né? Mas é uma brincadeira, ligue quem se sentir, liga quem se sentir à vontade. Então, professor Davi, é muito boa a sua apresentação, eu vou tentar complementar aqui com alguns tópicos, e com base ali no que o professor Davi disse, eu acho que é bem interessante a gente ter essa oportunidade, porque a gente leciona e trabalha na mesma área, mas nós temos abordagens completamente diferentes, mas que convergem. Quando o professor Davi fala sobre os 4 princípios da governança, eu diria, professor Davi e turma, que a gente poderia falar num 5º princípio, que é o compliance. E a pergunta que sempre sai nos MBAs, que eu pergunto, mas eu também não respondo, é só a minha pergunta também, é qual seria a diferença do compliance para a governança corporativa? E eu sempre chego à conclusão que um é indissociado do outro, né? A gente não tem como ter a governança sem ter o compliance, e ao mesmo tempo também, quando a gente implanta um mecanismo, um sistema, um departamento de compliance, a gente pressupõe a governança. O que eu costumo mencionar é que a governança corporativa é um espaço muito mais amplo em que vão se discutir ali as melhores práticas, em que em que é possível, né, e deve adequar a relação entre todas as partes interessadas. E eu vejo o compliance como aquele pilar fiscalizatório que vem, professor Davi, num ponto muito importante ali da prevenção da responsabilização. Então, claro, muitas medidas as operadoras elas vão adotar para obter uma melhor performance, uma maior eficiência e reduzindo custos. Mas a implantação de um programa de compliance ela vai levar inexoravelmente a uma proteção desse patrimônio, inclusive do ponto de vista moral, porque a gente tem a pessoa jurídica hoje podendo responder por crimes e por sanções administrativas e os seus dirigentes, inclusive membros de um conselho. Então, se tivermos uma situação dessa, é claro que isso vai decair o valor desse capital. Então, eu gostaria, nessa apresentação, de focar aí em 3 pontos, que é o compliance anticorrupção, regulamentado pelo Decreto 11.129 de 2002. Eu acho importante frisar que a Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.846, ela era regulamentada pelo Decreto 8.420 de 2015, e tivemos um novo decreto esse ano que mudou alguma coisa. Não mudou tudo, mudou pouco, mas mudou alguma coisa, e é importante. Temos a prevenção à lavagem de dinheiro. A lei de lavagem de dinheiro é uma lei de 98, e atualmente temos uma regulamentação da RN 529, vou falar para frente, é o que a gente chamaria de compliance anti-lavagem, e temos a proteção de dados e privacidade, que é um tema que se relaciona também com a governança e com o compliance, pela Lei 13.709 de 2018. E todos esses temas, eles estão relacionados e ligados à RN 518. Então, quando a gente diz assim, olha, vamos implantar uma RN, na verdade, a implantação de uma RN, o professor Davi é especialista nisso, mas o que eu digo é o seguinte, é que a RN, ela direciona para vários outros assuntos de forma que
é muito difícil você ter uma implantação de uma RN e todos os assuntos que ela aborda num período muito curto de tempo, né? Porque tem a governança, tem o risco, tem o controle e tem o compliance. E o compliance, ele vai se desdobrar em vários assuntos, mas eu vou abordar aqui para vocês esses três. Então, o primeiro compliance, que eu acho mais importante, é o compliance em anticorrupção. Não que eu diria que ele é o mais importante, mas a lei anticorrupção, ela trouxe a ideia do compliance enquanto ética. Antes da lei anticorrupção, ninguém falava em compliance. Até mesmo o banco, grandes empresas, geralmente falavam em conformidade, auditoria, mas ninguém falava em compliance. Com a lei anticorrupção, surge uma lei que pune a pessoa jurídica, então isso é importante, por atos lesivos contra a administração pública, e aí muitas pessoas pensam assim, Judiane, Ana, Romarco, olha, a minha Unimed, ela não se relaciona com o poder público. Por que a sua Unimed não se relaciona com o poder público? Porque a gente não participa de licitação. Mas vejam, a licitação, o contrato, ele é uma das formas de interação com a administração pública. Eu brinco que não existe empresa que não se relacione com a administração pública. Quando você quer constituir uma pessoa jurídica, a primeira coisa que você faz é contratar um contador para que ele vá até a junta comercial constituir sua pessoa jurídica. Então, vocês têm uma interação com a administração pública muito efervescente. E aí basta a gente pensar Ministério Público, Ministério do Trabalho e Emprego, Anvisa, ANS, ANPD. Então, a lei anticorrupção objetiva a proteção da administração pública, prevê sanções extremamente gravosas, são as sanções que recaem sobre o patrimônio da pessoa jurídica mais gravosas que existem. A multa chega a 20% do faturamento bruto, considerando o último ano. Então, professor Davi, a pergunta que eu sempre faço, quanto que essa cooperativa aí tem de faturamento? 300 milhões. Tá, a multa chega a 20%. Vamos aplicar aí 5% de multa, quanto que vai dar? Nossa, vai dar muito dinheiro, a gente não tem esse dinheiro em caixa. Então, vamos aplicar uma multa aí de 2%. 2% sobre 300 milhões, sobre 100 milhões, é uma quantia significativa. E tudo isso com a responsabilidade objetiva, que é aquilo que não perquire dolo ou culpa. Basta que o ato seja praticado. O que o decreto 11.129 trouxe de novo? Ele trouxe de novo a ideia de que um programa de compliance não é só um programa que objetiva a proteção da administração pública, Amanda, mas é um programa que objetiva também a disseminação da cultura de integridade. E ele reforça, e muito, a supervisão de terceiros. Terceiros entendidos prestadores de serviço, intermediários, corretores. E eu sempre digo que na minha atuação enquanto compliance, essa é a parte mais difícil, de você estender o seu programa de compliance para terceiros. E a RN 518, ela cita lá no anexo 2.1.4.1 que as operadoras devem implementar canais de denúncia com garantia de anonimato. Isso é um outro tema muito desafiador. Canais de denúncia são os requisitos, é um requisito de todo e qualquer programa de compliance. E hoje temos uma lei 14.457, que trata da implantação de canais de denúncia como medida de prevenção a assédio sexual e outras medidas. Então, as operadoras, seja pelo decreto, seja pela RN 518, elas precisam de ter esse canal de denúncia, que, na minha opinião, é um dos instrumentos mais sensíveis do programa de compliance, porque aqui o canal de denúncias ele não fica interno, ele é algo que pode se externar. Porque se tiver um incidente, isso pode resultar num processo judicial. Então, aquilo foge muitas vezes do controle do compliance officer, da diretoria, e por aí vai. A lei de lavagem de dinheiro é uma outra lei que tem muita aplicabilidade no sistema, embora poucas pessoas mencionem isso. Eu acho importante a gente levar em consideração que a lei é de 98, e aí é onde eu digo que a lei anticorrupção fez toda a diferença. Sempre que alguém
tinha que fazer algum procedimento no banco, até 2013, 2015, nenhum gerente de banco falava assim, o meu setor de compliance pegou um problema, vem aqui para a gente olhar. Não, era conformidade, era auditoria. Então, com a lei de lavagem de dinheiro, ficou claro, com a lei anticorrupção, ficou claro que o que se tem na lei de lavagem de dinheiro, o que se tem é necessidade de implantação de um compliance em lavagem de dinheiro. E aí eu menciono que, quando o professor Davi mencionou a ideia da responsabilização, isso existe na lei de lavagem de dinheiro voltado para a pessoa física. É o que a gente sempre diz, no Brasil, a pessoa jurídica hoje responde apenas por crimes ambientais. Hoje, tem um projeto de lei para mudar. Então, Bruno, um ato de lavagem de dinheiro, quem poderia ser punido dentro de uma organização? Quem praticou o ato. Geralmente, professor Davi, como você bem colocou ali, o dirigente, o conselho, que são aquelas pessoas que têm a responsabilidade de evitar os atos. Muitas vezes a interpretação que os órgãos de controle dão é essa. E a lei de lavagem prevê responsabilidade administrativa da operadora e dos dirigentes também, cria o COAF, que é um órgão que hoje vai receber as comunicações das operadoras de saúde, isso está lá na RN 529. Então, pela lei de lavagem de dinheiro, o que as pessoas jurídicas devem fazer? Criar os mecanismos de prevenção à lavagem. Então, se pergunta, Bruno, uma operadora de plano de saúde, ela é um sujeito obrigado a colaborar na prevenção de lavagem de dinheiro? E a resposta aqui só pode ser positiva, porque o artigo 9º estabelece um rol de sujeitos obrigados e as operadoras, como o professor Davi colocou lá, eu acho interessante que os temas eles vão se entrelaçar, e elas fazem a intermediação de recursos financeiros, ainda que de forma principal ou ainda que de forma acessória ou eventual. Então, isso faz com que as operadoras tenham o dever de implantar os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e não só identificar, não só comunicar, deveres de implantar o compliance, políticas internas de compliance. Isso está previsto no artigo 10, inciso 3 da Lei de Lavagem de Dinheiro. E quando a RN 529 foi publicada, né, revogando a RN 117, ela deixa muito claras as situações que ela entende que são indícios de prevenção à lavagem, indícios de lavagem, e como se deve identificar as pessoas, quais as situações que devem comunicar. A ausência de comunicação pode levar a uma punição, embora essa seja uma interpretação muito elástica. Ela existe, e geralmente quem tem o dever de comunicar nas operadoras são os dirigentes, então eu recomendo fortemente a revisão dos deveres de prevenção à lavagem de dinheiro nas operadoras. E por fim, acho que eu tenho mais 4 minutos, né, Amanda? São 15, né? 15? Isso, tem mais uns minutinhos. Tá. Então, por último, a LGPD, que é uma lei aí que foi publicada, até coloquei errado ali, olha, 13.709 de 2018, entrou em vigor em 2021, e é uma lei que traz enorme desafio, porque ela é uma norma geral que regula o tratamento de dados pessoais em todas as organizações. Eu costumo dizer que ela não é uma norma especial, ela é uma norma geral, porque ela hoje se tornou um paradigma para vários outros instrumentos. Basta a gente ver que exemplo, a lei do prontuário eletrônico, as normas que regulamentam a telemedicina, elas mencionam expressamente observância, proteção de dados e privacidade. E prevê sanções extremamente gravosas também, que pode ser uma advertência, uma multa de 2% do faturamento bruto, até mesmo bloqueio ou a suspensão da atividade. Então, a gente costuma abordar isso também, que uma operadora de plano de saúde que ficar proibida de tratar dados pessoais por 6 meses, ela provavelmente quebra, né? Porque é uma sanção muito gravosa. Então, falamos sim em um compliance em proteção de dados, em que a lei menciona expressamente a ideia de implantação da governança em privacidade. E aqui, professor Davi, é um trabalho também de governança, porque
Quando a gente fala em titulares de dados, a gente tem os titulares beneficiários, os titulares cooperados, os titulares autônomos, os titulares colaboradores. Então, a LGPD, ainda que seja uma norma específica, ela vai se interagir com todo o ramo do direito. E para o compliance, para a prevenção dessa responsabilidade, é importante a gente entender o que a Justiça do Trabalho está aplicando em termos de LGPD, porque vai parar lá. O que os órgãos de defesa do consumidor, o PROCON, o Ministério Público, está entendendo em termos de LGPD, porque pode parar lá. Então, a gente tem esse desafio, que é de incorporar a proteção de dados e privacidade em todos os processos, e aqui eu digo que não adianta a gente ter uma implantação da LGPD de uma forma segmentada, autônoma. A LGPD não é um Lego que você encaixa, esse aqui é meu LGPD, eu encaixei. Não, a LGPD, ela traz a ideia do Privacy by Design e o Privacy by Default. Então, todo o processo que você cria, ele tem que vir com a proteção de dados, por desenho e por padrão. Hoje, a LGPD, hoje se tem falado muito em inteligência artificial, tem uma comissão no Senado regulamentando inteligência artificial, já trazendo a ideia da governança e trazendo todos os princípios ali de proteção de dados. E é interessante notar que muitos princípios da governança são princípios da LGPD também. Accountability, responsabilização, segurança, respeito à dignidade, claro, respeito à livre concorrência, porque a LGPD ela quer proteger os dados, mas ela não quer inibir o desenvolvimento. E junto com isso, já caminhando aqui para o final, a gente tem uma agenda regulatória realmente feroz por parte da ANPD. Então, a ANPD já regulamentou, por exemplo, tratamento de dados pessoais pelo poder público, soltou uma regulamentação sobre cookies, regulamentou agentes de pequeno porte, tratamento de crianças e adolescentes, que é um outro desafio, principalmente para o sistema Unimed, e hoje já está em vigor o regulamento do processo de fiscalização, de modo que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está hoje apta a fiscalizar e punir aquelas organizações que não tenham se adequado. Então, para isso aqui eu trouxe algumas soluções que a faculdade tem, né? Seja curso, seja assessorias, e eu deixo meu contato aqui, para caso alguém tenha alguma dúvida depois, queira algum material, tem muito material, muita coisa, está aqui. Agradeço e passo a palavra, Amanda. Muito obrigada, Bruno. E você já preencheu o formulário que a gente deixou aqui no chat? É com ele que você garante o seu certificado do nosso evento. Corre lá que dá tempo, hein? E chegou o momento da gente aproveitar os nossos palestrantes para esclarecer as dúvidas. Manda sua dúvida aqui no chat que a gente vai abrir para as perguntas. Lembrando que após o encerramento desse evento, a nossa equipe de negócios e os nossos palestrantes vão abrir uma sala exclusiva aqui no Zoom para bater um papo, tirar as dúvidas e oferecer as nossas soluções com condições super especiais. É muito simples para você entrar na sala. No menu aqui do Zoom, tem um ícone chamado Salas Simultâneas. Você clica e vai escolher a sua região assim que terminar aqui nossa transmissão para ser direcionado para esse bate-papo exclusivo. Vamos às perguntas. Eu começo com a primeira, eu já tenho uma pergunta aqui. Gente, qual é o principal problema que impacta na performance das operadoras de saúde? Vamos lá. A performance da operadora de saúde ela é um conjugado de uma boa estratégia e com a boa execução dessa estratégia. Nós não podemos dissociar uma coisa da outra. Eu até ouso dizer que as estratégias são mais bem estabelecidas e a execução é mais limitante, sobretudo pela condução cotidiana, pela característica das cooperativas, que têm transições constantes de alta administração, então a continuidade ela é muito importante, chama atenção para que as cooperativas devem se preparar para as transições, afinal de contas, a própria lei ela prevê, não o revezamento, mas prevê de tempos em tempos, em até 4 anos, a validação ou a
a alternância dessa auto-administração. Então, a execução da estratégia é uma boa estratégia pré-estabelecida, é claro, mas a execução dessa estratégia, na minha opinião, ela é, de fato, o maior desafio para a boa performance, né? E, para isso, Amanda, a gente precisa dar 2 passos atrás e compreender as bases dos nossos negócios, que são múltiplos, como eu já disse, cooperativa, operadora, serviços próprios, comércio e prestação de serviços corporativos, pelo menos. Alguns ainda têm outros grupos econômicos, como investimento em tecnologia e etc., mas priorizar dentro desse grupo econômico qual que é o mais importante, qual que é aquele que deve ser protegido de influências de desvios de rota, aquele que sustenta todos. Observa de um lado para o outro. Eu já vi hospitais sobreporem operadoras, mas é a operadora que sustenta. Ou o contrário, operadoras abafarem hospitais, os hospitais ficarem com muita dificuldade de prestar minimamente seu serviço. Né? Outros assuntos comerciais influenciando o resultado global da companhia. Muitos casos, assim, decisões comerciais talvez não é o core, não é o principal negócio da cooperativa. Então, a gente tem a lucidez da boa estratégia, mas executar a estratégia de forma adequada talvez são dois campos de desafio aí para as cooperativas. Eu separei mais uma pergunta aqui, que é o que é o mecanismo de integridade e como ele contribui para o combate às irregularidades nas empresas? Essa deixa para mim, Amanda. Quando a gente diz um programa de integridade, até pegando por base ali o decreto 11.129, é um conjunto de mecanismos. Então, a gente costuma abordar que não adianta, por exemplo, uma operadora ou qualquer pessoa jurídica dizer que tem um programa de integridade, um programa de compliance, porque ela tem um código de ética, de conduta e uma política. Mas aí eu pergunto, tá, e você tem um canal de denúncias? Não, não tem. Ou então ela diz que tem uma política, tem um código de ética, tem um canal de denúncias, mas ao mesmo tempo ela não tem como realizar aquelas investigações internas. Muitas vezes ela tem um tanto de política, um programa, um departamento de compliance, mas esse compliance, ele não sabe nem para que ele está lá. Então, eu vou até aproveitar para fazer um gancho de uma pergunta aqui do Renato, da Unimed Pará de Minas, o profissional indicado para cadastrar no COAF. Então vejam, uma coisa é aquela pessoa que vai fazer a comunicação no COAF. Outra coisa é o profissional que vai ficar encarregado de ser o compliance officer, anti-lavagem de dinheiro. Então, vamos imaginar a seguinte situação, isso é muito comum em operadoras. Operadora muito grande, uma atividade muito complexa, e alguém é compliance officer. E esse compliance officer, ele está lá para qual motivo? Ele está lá para prevenir ato de corrupção, ele está lá para ser o compliance encarregado de proteção de dados, ou ele está para ser o compliance anti-lavagem de dinheiro? Ele não sabe. Por quê? Porque ele não tem isso no contrato de trabalho. Se ele é um diretor, por exemplo, a ideia do compliance officer estatutário, isso não constou na nomeação dele. Então, isso enfraquece o programa, porque você não tem uma pessoa que está ali direcionada com aquele dever. Então, respondendo à pergunta, Amanda, quando a gente fala num programa de integridade, o ideal é que esse programa de integridade se relacione com todos os temas, trabalhista, tributário, anticorrupção, e que todos os mecanismos estejam implantados, porque compliance é o conjunto de mecanismos. Um mecanismo isolado ou alguns mecanismos isolados, eles não vão trazer o efeito pretendido. E respondendo à pergunta, né? Aí, Renato, eu acho que por lavagem de dinheiro ser um tema que se relaciona muito com crime, talvez um profissional da área jurídica para cuidar dessa parte, de entender o que é um indício de lavagem de dinheiro, uma operação que deva ser comunicada, e como a colega ali falou, a Fabrina, o presidente comunica, mas ele vai comunicar tendo todo um fluxo, todo um parecer que já foi encaminhado para ele, né? Então, ele comunica uma operação suspeita já diante de um estudo que foi realizado e do processo que foi desenhado.
Obrigada, Bruno. Gente, e qual o objetivo da governança cooperativista? O principal objetivo é conduzir o processo decisório, organizar o poder na cooperativa e distribuir os papéis e responsabilidades. É um ponto muito importante, Amanda, porque a cooperativa ela é como se fosse uma grande gestora de vários negócios e as decisões e os caminhos precisam ser devidamente orientados ou decisões tomadas. Então, é muito importante que a governança ela estabelece todo esse regramento. Por isso que o Bruno fala muito bem da conexão do compliance com a governança, porque a governança ela é a arquitetura desta jornada, né? Quem faz o quê, que pode, o que não pode, quais são as alçadas, qual a diretriz, qual área, né? Que tipo de tema deve ser enfatizado, quais punições, né? Através do seu estatuto, aprovado em assembleia originalmente, através do seu regimento interno, que pode ser pelo Conselho ou pela Assembleia, dependendo do Estatuto, e os demais códigos, né? Código de ética e os códigos temáticos de cada uma das áreas, compõem ali um grupo de regras. Depois você tem as políticas, que são as diretrizes macroestratégicas que o Conselho de Administração vai dando para que a gente possa seguir. Eu quero ênfase um pouco mais em crescimento do negócio, né? Eu quero ênfase em performance econômica, eu quero ênfase em acurácia dos processos, não, eu quero ênfase em qualidade dos processos. Então, a gente tem as grandes diretrizes de riscos, de recursos humanos, de segurança, de auditoria e etc., sendo dado pela alta administração. Mas isso não pode ser no vamos que vamos, né? Cada uma dessas peças precisa conversar. Então, se o estatuto fala de uma forma, a política fala de outra, o código fala de outra, e no final a gente finge que não tem regra nenhuma e vai seguindo, não vamos que vamos, no final a gente vai ter o quê? Uma organização torta, aonde ela não vai representar, de fato, os grandes interesses de todos, mas o interesse de alguns que estão interpretando em mais, sem necessariamente ter um conflito de interesse. Pode ser uma ausência mesmo de encaixe na estrutura administrativa. Então, a governança ela tem esse papel de dar todo o arcabouço e a sustentação, lembrando que ela começa nos princípios, né? E, a partir daí, toda a parte de conformidade vai vir verificando, olha, nós estamos cumprindo as leis adequadamente, estamos cumprindo as regras internas, nós estamos cumprindo até, né, que é o compliance operacional, muito pouco ainda trabalhado, né, até os processos, né? Ali o estresse em cada um dos processos, estressar os processos para verificar se nós estamos cumprindo os procedimentos operacionais padrão, as rotinas estabelecidas. Então, a governança e o compliance juntos, eles vão garantir também a performance daquilo que foi pré-estabelecido, dos planos estratégicos, dos planos de ação e etc. Então, ela é esse desenho. E quando não tem, ninguém sabe quem manda. Quem é? Com quem que eu vou ver isso aqui? Aonde que isso vai estar? Né? Como é que está o organograma encaixado também dentro da estrutura de poder? É muito importante que todos da organização e as partes interessadas saibam quem conduz cada tema. Então, uma das funções da governança é essa, de harmonizar tudo. E, no final, aliar toda essa arquitetura com o sócio, né? Que, no caso, é sempre minoritário, né? Sempre menor parte na cooperativa individual, né? Harmonizar todas as partes que têm interesse, as partes não só que têm interesse precípuo, né, porque são proprietários ou são entidades designadas, ou partes que têm interesse, como fornecedores, governo, clientes, e entre outros. Amanda. Obrigada, Davi. Oi, Bruno. Pegando um gancho ali no que o Davi falou sobre a ideia da governança como arquitetura, isso é muito interessante porque isso repercute na responsabilização criminal. Então, uma pergunta que geralmente é feita, e uma operadora, os gestores, os dirigentes de uma operadora de plano de saúde estão sujeitos à lei anticorrupção, que não é criminal, mas tem uma responsabilidade administrativa, a lei de lavagem de dinheiro, lei de crimes ambientais, penal, lei de crimes contra o sistema financeiro. E quem responde? Essa é uma pergunta muito difícil, porque, ora, pode responder aquele funcionário mais abaixo da hierarquia, que tem uma relação muito direta com o fato, exemplo, um contador que fraudou um tributo, ora, quem pode responder é o dirigente. Por quê? Porque ele não implantou os mecanismos de prevenção necessários. Então, quando a gente fala do apoio da alta direção, ele tem todo
todo esse viés que todo mundo aqui sabe, né, que a direção deve apoiar, tal, né, aquele script já um pouco gasto, mas ele tem esse viés de que o diretor que não fiscaliza, ele muito provavelmente pode ser punido pela ausência de prevenção, porque ele, enquanto dirigente, é quem tem o poder de implantar uma estrutura de controle de prevenção para baixo. Então, os órgãos de persecução penal geralmente vão no dirigente, por quê? Olha, porque a partir do momento que a gente pune o dirigente, todos os dirigentes vão pensar assim: se não evitarmos, nós podemos ser punidos. E é um efeito pedagógico muito maior do que você punir aquele lá embaixo, que, em regra, é facilmente substituído, né? Substituído. Obrigada, Bruno. E chegou uma pergunta aqui da Rafaela. Depois da definição das regras, o primeiro passo para um ambiente de controle seria a identificação dos conflitos de interesse? Olha, eu acho que a gente eleger um único ponto é limitar um pouco a atuação. Mas o conflito de interesse ele é um aspecto muito forte, principalmente em estruturas muito colegiadas, né? Então, só para a gente lembrar que o Conselho de Governança ele serve para várias estruturas, mas quando a estrutura é muito colegiada, tende a ter um cuidado maior no conflito de interesse. Mas o próximo passo, né, é executar, né? Porque o conflito de interesse estará lá, numa política de conflito de interesse, num código de ética, ou mesmo na legislação já existente. Agora, executar o arcabouço determinado vai demonstrar para a cooperativa se o desenho foi bom. É que nem uma obra, você tem ali o projeto do arquiteto e a obra sendo construída, né? Será que a casa vai sair como foi imaginado? A gente sabe que, no caso da construção civil, há muita dificuldade de você espelhar exatamente que foi pensado em projeto. Muito ajuste vai ter que ser feito. Então, se a gente não começar a executar, para poder, inclusive, durante o processo, ajustar, olha, eu pensei que está muito rigoroso, está pouco rigoroso, isso aqui desviou um pouco o foco, a parte administrativa está muito maior do que a parte executiva. O que eu quero chamar a atenção? Às vezes, Amanda, a governança toma um espaço que ela não devia tomar, porque ela fica grande demais e a gente deixa de cuidar do negócio e começa a cuidar da estrutura administrativa. Então, a gente precisa equilibrar tudo e eu acho que é praticando que a gente vai trabalhar. Então, a resposta seria praticar o arcabouço de governança desenhado. Vamos executar. Tem uma pergunta do Daniel. A RN 518, de certa forma, revelou que nossas práticas de gestão estão muito no nível da gestão executiva e ainda um pouco distante dos órgãos de governança de fato? Sim e não. Lembrando que a lei das cooperativas não determina que a estrutura deve ser conselho, diretoria executiva, os dois ou um dos dois. Ela deixa livre. Pode ser. Existem cooperativas Unimed, que só tem diretoria executiva com 3 membros, mais nada. E existem cooperativas que não têm diretoria executiva e têm um conselho. E existem Unimed que têm as duas, eleitas separado, eleitas em conjunto, com eleição indireta. Então, a lei das cooperativas ela deixa um pouco livre isso. O que a RN 518 trouxe é uma oportunidade de você evoluir no processo de governança, mas a RN em nenhum momento ela determina, sobretudo no anexo básico, o 1, ela determina qual deve ser o modelo, até porque não se há garantias que a Assembleia vai aceitar. Quem determina qual é o seu modelo de governança é o dono. Né? No caso de uma empresa individual, é o dono, ele quer mandar. E a partir daí é que você vai para as práticas avançadas, aí sim você começa a se parecer mais com as empresas de capital aberto, empresas mais estruturadas e etc. Para a gente não limitar e não determinar um padrão para pequena, porque existem cooperativas de 8 mil vidas, 10 mil vidas, 15 mil vidas, que são muito numerosas, são centenas delas. Então, estruturas corporativas muito grandes, muitas vezes, não são possíveis de ser executadas por operadoras pequenas. Então, a RN 518 ela veio, na minha opinião, permitir que se discuta e se evolua no modelo de governança, e não que se aponte de muitas limitações. Claro que sempre há o que evoluir, mas o arcabouço da lei ele é precípio. Depois, ainda, em relação àquilo que está mais ligado ao órgão executivo, né, tem a ver com o que é possível. Existem operadoras, Amanda, que não se consegue montar uma chapa única, porque você não tem
sócios suficientes querendo participar da administração. Então, nós temos que aqui diferenciar. Se ele estiver falando de operador de grande porte, eu concordo. Aí, o operador de grande porte, ela já tem uma estrutura maior, ela deve partir por um caminho um pouco mais sofisticado, já deveria ter feito isso. Mas é importante a gente observar que nós somos, apesar de muitos, muito diferentes. Obrigada, Davi. Temos mais perguntas? Tem mais uma aqui no chat, da Eliane. Ela quer saber como ficaria a auditoria médica perante o CEO ou superintendente não médico, já que o Código de Ética Médica, né, diz que deve responder à chefia ou à coordenação de outro médico. Bom, vai lá, Bruno. Eu vou dar a minha contribuição aqui, Davi, do ponto de vista de responsabilização, mas eu gostaria que você até complementasse em razão da complexidade do assunto. Eu acho que ela se refere aqui, pelo menos eu imaginando aqui na questão do compliance, em algum desvio de compliance, alguma possível fraude, algo assim. Então, na minha opinião, se uma auditora médica, por exemplo, ela viola uma política anticorrupção ou até mesmo uma política de proteção de dados, eu acho que não teria problema, não teria óbice de se ter um procedimento, uma investigação para apurar a conduta dela. Agora, dentro da questão médica, aí sim, né? Aí algumas operadoras contam com órgãos específicos de apuração. Estou correto ou não, professor Davi? Sim, na questão executiva, mas na questão médica, toda operadora de saúde, tal qual toda organização que tem relação com a área médica, ela precisa ter um diretor técnico determinado dentro do Conselho Regional de Medicina. Então, se o assunto for o assunto da medicina, ela vai se dirigir ao diretor técnico que foi estabelecido. Não há nenhuma organização que trata de medicina que não tenha um diretor técnico nomeado e registrado lá no Conselho Regional de Medicina do seu estado. Do outro lado, aí sim, de forma executiva, né, procedimentos, softwares, atuação, horário e outros mais, estabelecidos, sim, pelas questões do CEO ali, do executivo principal. Sim. Professores, e para a gente encerrar essa fase, antes de direcionar para as salas, quem precisa de ajuda profissional para implantar na própria empresa a governança cooperativista e o compliance, como a Faculdade Unimed pode ajudar? Aproveitando aqui, deixando o meu e-mail para a turma que quiser comunicar conosco, mas a faculdade ela tem soluções não só educacionais, né? O MBA de governança, que é um MBA coordenado pelo professor Bruno, ou de gestão de negócio, que é coordenado por mim. São 2 programas de pós-graduação que vão dar ênfase naquilo que for um pouco mais. O MBA do professor Bruno, que eu sou professor também, né? Nós somos cruzados aqui nessa atuação, né? Ele vai permitir que a cooperativa seja organizada enquanto seu arcabouço, que ela saiba exatamente quais são os seus papéis, e o nosso mais voltado para a execução do negócio em saúde em geral, levando em consideração também esses princípios. Do outro lado, a faculdade ela tem para a RN 518, ela tem uma assessoria específica consagrada, que, por sinal, foi a instituição que implantou o maior número de métodos de RN 518 do Brasil. Foram aproximadamente 90 implantações de 15% de todos os operadores existentes no Brasil, do sistema Unimed, um pouco mais, 40%. Nós temos também programas customizados, né, programas de gerenciamento da área comercial, por exemplo, de LGPD, por exemplo, de práticas anticorrupção, programas de planejamento estratégico. Então, as consultorias e assessorias, existem alguns programas continuados também hoje já na Faculdade de Unimed, que é para ir junto, né? Todos os meses ali. Então, os programas educacionais, os programas de consultoria, que resolvem o problema e entregam a solução, ou programas que a Faculdade de Unimed vai junto como uma parte integrante, como um contador, como um advogado, tem também aqui a assessoria em gerenciamento de sistemas de saúde.
Obrigada, Davi. Quer completar, Bruno? Sim, como o professor Davi colocou, nos últimos 2 anos, as coisas estão evoluindo tanto, né, que até para a gente que é da área fica difícil de acompanhar. Então, tem um pacote de cursos de curta duração que foi criado, que é o curso de curta duração anticorrupção, que já tem algum tempo, mas foi atualizado pelo decreto. Temos um curso de prevenção à lavagem de dinheiro, temos um curso de LGPD, aspectos teóricos práticos, que foi muito disseminado na implantação, mas também criamos agora um segundo curso de atualização em LGPD, em que a gente pega todos os regulamentos, as resoluções, o que teve de decisão judicial e contribuindo também com a questão das assessorias, né? Principalmente em LGPD, é o momento que a gente tem as consultorias pré-formatadas, mas também a gente tem personalizado, porque muitas Unimedes já implantaram um ou outro mecanismo, então a gente está atuando naquilo que tem uma maior necessidade de adequação, considerando cada operadora, né? Como o professor colocou ali, a governança é distinta em cada organização. Muito obrigada, pessoal. E lembrando que todas as pessoas que preencheram o formulário que a gente deixou aí no chat, nos próximos dias vão receber no e-mail o link para baixar o certificado. Se você ainda não preencheu, corre que dá tempo e garanta o seu certificado de participação no evento. Muito obrigada pela presença, Davi Maia, Bruno Torquia e você que acompanhou esse webinar aqui com a gente. Agora, todos que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre o nosso pacote de soluções, que envolve cursos customizados, assessorias, pós-graduação, convido a continuarem no link aqui do Zoom, que os nossos consultores e os nossos palestrantes vão abrir salas exclusivas para bater papo, tirar dúvida e oferecer todo o nosso pacote com condições super especiais. No menu do Zoom aqui embaixo tem um ícone Salas Simultâneas. É só clicar, escolher a sua região e entrar na sala para bater esse papo com a nossa equipe. Muito obrigada pela participação de todo mundo e até o próximo evento. Tchau!